teste? Mais uma? Então aqui mais uma questão, pessoal. Questão 63. São consideradas técnicas de validação de requisitos, revisões de requisitos, prototipação e geração de casos de testes. Galera, esse aqui é interessante porque é o seguinte, eu tenho que validar meus requisitos. Se eu tenho que validar meus requisitos, eu posso fazer a revisão. Né? A equipe pode revisar, poxa, onde é que será que os requisitos realmente estão bem especificados, estão bem detalhados, trabalhados? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Prototipação também é uma forma de você validar, porque você vai mostrar para o cliente um protótipo para que ele possa entender o que está acontecendo, para que ele possa falar assim, olha, realmente é isso que eu estou querendo, pode mandar ver que você vai estar no caminho certo. O único item que ficaria um pouco assim, meio que dúbio, seria a questão da geração de casos de testes. Só que é interessante que quando você está gerando os casos de testes, para fazer o teste, que assim, na hora que você está fazendo a questão dos requisitos, você levanta os casos de uso e ao mesmo tempo você faz a geração dos casos de teste. Porque mais na frente, esses casos de uso vão ser transformados na questão de requisitos, para a questão da criação do software, e mais na frente eles vão ser testados. Mas como é que eles vão ser testados? Por esse cara aqui, pela geração de casos de testes, que eles vão testar esse cara. Então é uma forma assim de você também validar os teus requisitos. Então esses 3 itens, se não me engano, o Somerville ele cita, né? Então essa questão ela está certa. Questão 64. Requisitos não funcionais são declarações dos serviços a serem fornecidos pelo sistema, enquanto requisitos funcionais restringe tanto o sistema quanto o processo de desenvolvimento que deve ser usado. Os requisitos funcionais podem ser de produto, organizacionais ou externos. Pessoal, quando a gente fala de requisitos, os funcionais é o que o software vai fazer. Os não funcionais são restrições a que o software se submete. Então, a questão fez que a gente chama de cruzamento indevido. Ele trocou os conceitos de um tipo para o outro. Então, praticamente, troquem as informações de os requisitos funcionais por não funcionais. Então, a questão vai ficar perfeitamente certa. E essa parte dessa classificação, ela é tirada do livro do Somerville. Ele classifica os requisitos não funcionais, né, de produto, né, que são restrições do produto, organizacionais, que é aquele produto dentro de uma empresa, dentro de um domínio de uma empresa, ou externos, que seria tipo legislação, algo desse tipo, que aquele produto está inserido. Então, essas restrições são requisitos não funcionais, enquanto os funcionais são o que o software deve fazer. Uma questão um pouco polêmica foi essa 65. Né? Um processo de elicitação e análise de requisitos envolve as seguintes atividades. Obtenção de requisitos seria licitação. Elicitar é você levantar os requisitos. Né? Em quem os requisitos são coletados, em quem são coletados os requisitos e os requisitos de domínio. Classificação e organização de requisitos, que é grupo organiza os requisitos relacionados, né? Que isso aí também seria como se fosse uma análise de requisitos. Priorização e negociação de requisitos, em que a participação dos stakeholders, em que, com a participação dos stakeholders, são resolvidos os conflitos de requisitos, né, que também entraria na parte de análise de requisitos, e a documentação de requisitos, para a produção de documentos de requisitos formais e informais, formais ou informais. Nesse caso, nessa questão, o único ponto que eu acho, assim, que eu não aceito que ela seja certa, é porque documentação você não vai trabalhar na licitação nem na análise. É quando você vai especificar. Depois que você levantou, você analisa, né, você negocia aquela parte toda, né, vê tudo, classifica, e no finalzinho você vai documentar. E essa fase é chamada de especificação de requisitos. O professor Fernando Pedrosa vai explicar melhor do que eu, mas essa parte, sim, eu acho que seria interessante. Eu acho que seria interessante, assim, que eu, na minha opinião, eu acho que isso aí é especificação e não elicitação nem análise. Galera, a gente tem mais um tempinho aí.
Então dá para a gente fazer alguns pontos. Eu vou pular aqui para a parte aqui de abordagens de desenvolvimento de software, a partir da questão 69. As diferentes abordagens para o desenvolvimento rápido de software compartilham algumas características fundamentais, tais como não há especificação detalhada dos sistemas e na documentação de projeto são definidas somente as características mais importantes do sistema. O sistema é desenvolvido em uma série de incrementos, em que os usuários finais e outros stakeholders participam da especificação e avaliação de cada incremento. Essa questão teve um pouco de trabalho, assim, vamos dizer assim, um pouco de debate, porque ele falou da abordagem para o desenvolvimento rápido. Ficou uma coisa assim, porque a gente poderia ter uma, como eu posso explicar, imaginar não o desenvolvimento ágil, e sim aquele outro modelo de processo de desenvolvimento, que é o RAD, né? Que é o desenvolvimento rápido de aplicações. Bom, ficou nesse embate, né? Porque a gente poderia ser remetido a entender que seria o RAD e não metodologias ágeis. Mas aqui, se a gente colocar como metodologias ágeis, todos esses pontos são corretos, né? Porque lá no Manifesto Ágil, eles trabalham mais a questão do código do que documentação. Então, ele não é a especificação detalhada do sistema, ou seja, você não vai trabalhar muito essa parte de documentação pesada, como acontece no RUP. Você vai mais na parte mesmo de stories e trabalha mais a questão de stories, que são como se fosse caso de uso, para você desenvolver seu software. Os clientes, né, os stakeholders, os usuários, eles estão sempre perto. Então, quanto mais envolvimento dessas pessoas com a equipe que está desenvolvendo, faz com que o teu software sempre sempre seja o que eles estão esperando. Então, o segundo ponto, ele está certo, porque é o cliente sempre ali perto, né, para sempre estar olhando, sempre estar vendo o que está acontecendo. E outro ponto é que você vai ter uma avaliação, né, por incremento. Você sempre vai trabalhar em pequenos incrementos para dar para o cliente, o mais rápido possível, algo para que ele possa testar, para que ele possa estar interagindo e possa entender que ele pode, que ele está vendo que o negócio está acontecendo, que o software dele está saindo. Então, ao invés de você fazer aquela calhamaço de documentação, entregar para o cliente só depois de tantos dias, tantos meses, você acaba jogando pequenos incrementos para que ele possa sempre estar dando um feedback para você. Por isso que o cliente tem que estar perto. Então, todas essas informações juntas caracterizam a metodologia ágil. Questão 70. O XP, que se inclui entre os métodos ágeis, apresenta, entre outras, as seguintes características: pequenos releases, projetos simples, refactoring, programação em pares e propriedade coletiva. Esses aí são itens, são características. A última questão que vamos comentar, né? São características do XP. E que é o seguinte, como eu tinha falado, a questão dos pequenos releases, né? Que são pequenos incrementos que vão sempre estar dando ao cliente um feedback do que ele está acontecendo, para que também ele possa dar o feedback do que ele está achando do sistema. Então, acontece isso, né? Então, são pequenos releases, como no caso, se não me engano, parece que acontecem a cada 2 semanas, uma semana. Então, sempre o cliente está sempre recebendo algo que é para poder saber se realmente o software está de acordo com o que ele está querendo. Projeto simples, a gente não precisa antecipar o futuro. O que é necessário fazer agora, faça. Se for necessário você modificar no futuro, vamos modificar. Mas o XP, ele prega a questão de faça agora o que é necessário. E não o que possivelmente o cliente vai pedir. Então, esse aqui é um outro que eu deixo bastante interessante. O refactoring é o seguinte: depois que você faz o que é necessário, você pode refatorar. O que seria refatorar? É você melhorar seu código para que ele fique mais fácil de ser manutenível, né? Então, você vai refatorar seu código. Então, o refactoring e os testes unitários,
eles sempre andam em conjunto, porque você vai fazer os testes unitários do seu projeto, né, de suas classes, e depois você pode refatorar. Então, quando você fizer uma refatoração, um melhoramento, uma classe, um método que está muito grande, você pode quebrar em vários métodos pequenos, depois você pode testar com os testes unitários para aquela classe, para ver se você quebrou alguma coisa. Então, sempre o refactor é interessante, mas sempre tenha em mente que refactor e testes unitários sempre tem que andar junto. Programação em par seria o seguinte: todo mundo vai ter a dupla, que eles vão trabalhar de manhã, Cicrano e Beltrano, Cicrano codifica, Beltrano fica do lado, como se fosse um apoiador, e sempre revisando. Então vai ter uma revisão interessante, que vai ser o cara que está desenvolvendo e vai ser o cara que vai estar trabalhando em cima assim, do seu lado, sempre vendo a questão do que você está fazendo. E a propriedade coletiva é justamente o código, ele não é de uma pessoa, essa classe foi eu que fiz, não. É da equipe, e como a gente tem a questão da programação em par, todo mundo vai participar do projeto. Então fica uma propriedade coletiva do código, e não fica uma coisa tipo, somente uma dupla trabalhou naquilo, se aquela dupla sair, sei lá, passar no concurso do STM, do Senado e foi embora, não tem como dar continuidade. Então, sempre as equipes as duplas, além de elas trocarem entre si, às vezes assim, se um apoiador está do lado de um programador, eles podem trocar de funções, e essas duplas vão sempre trabalhar em diferentes partes do código. Então isso vai fazer com que o seu código fique coletivo. Então vai ficar uma coisa que somente uma pessoa, uma dupla trabalhou por um bom tempo, e a manutenção vai ser mais fácil. Pessoal, então aqui nós terminamos aqui nossa transmissão. Infelizmente não deu para a gente pegar toda a prova, mas foi só no nosso primeiro teste. E espero que vocês tenham gostado e manda assim, feedback lá para o Walter e para mim também, para ver se a gente pode melhorar um pouco mais. Vai ficar aí, Rogério. Dá para falar aqui que tá beleza, né? Não, pessoal, é isso, tá? Vou aproveitar que já está aqui e já encerrar. Esse foi o primeiro teste, né? Um teste bem... Estava com Flipchart. A gente fez vários testes com... A gente falou com Rio de Janeiro, com Natal, né? Quem tinha uma banda boa, né? Uma banda aí de 4 megas, 2 megas para cima, conseguiu assistir muito tranquilamente, tá? A gente está tendo um retorno aqui, já falei com várias pessoas, né? O que eu queria agora pedir a gente deve fazer outros testes, vai mandar novos convites, né, para o pessoal assistir, até ter um sistema robusto, e aí começar as transmissões, né, rotineiras, tá? Tornar isso um rotineiro. O que eu quero pedir para vocês agora é que nos mandem o feedback, né, da aula, como é que foi a experiência de vocês nessa aula, tá? Não tanto no conteúdo, né, mas com relação à transmissão, e sugestões de novos conteúdos para os novos testes, tá? A ideia é que isso seja feito o mais rápido possível, os acabamentos, né? Forma de arrecadação, essas coisas, e a gente já coloca esse sistema em produção, tá bom? Eu agradeço, Rogerão também, o pessoal do Gran Curso todos agradece, tá? Então até a próxima. Até mais, pessoal.